Então, nós vamos ver, tem uma pergunta. Fale sobre o fato do umbral estar aberto. O que isso pode acarretar aos encarnados terrenos? Como nos proteger? Bom, o propósito de abrir esse umbral foi exatamente para isso, que eles tenham uma oportunidade interagindo com as pendências. Todos nós temos alguma pendência do passado e alguns deles foram parar no umbral de tanto ódio, não só para conosco, mas de um modo geral. O estado embrutecido que eles se encontram, eles foram parar no umbral. E agora, nessa transição planetária, para que haja uma oportunidade mais efetiva, mais direta, o plano, o Conselho Kármico, junto com os anciões de dias, resolveram abrir para que eles pudessem interagir com as pendências. Vindo até nós, vai nos cutucar com a vara curta. E a gente vai se sentir incomodado, nós vamos procurar uma casa de luz, alguma coisa nós vamos fazer para ficar livre daquele tormento. E nós estaremos levando ele junto. Muitos deles estão hoje assistindo palestra aqui conosco. Os mais embrutecidos não puderam entrar, porque eles viriam mais para tumultuar o ambiente. Aí os guardiões não deixam entrar. E aqueles que estão na ignorância e estão querendo vingar porque foram ofendidos de alguma forma, estão junto de nós. Mas eles, devagarzinho, eles vão conhecendo a lei do perdão, não a lei da vingança. Ninguém tem o direito de vingar de ninguém. Tem o Conselho Kármico, que é exatamente para isso. Então, há necessidade que entendamos que esses irmãos, eles precisam de culto no lar, eles precisam de ver a nossa mudança, eles precisam de muito amor para que eles possam se despertar e engajar num caminho da luz e aceitar a ajuda da luz. Não esses procedimentos que é comum se ver, sai desse corpo que não te pertence, Satanás, diabo, capeta. Eles são os irmãos que estão em evolução, na ignorância, que merece todo o respeito, que merece todo o nosso amor, e como nós merecemos o amor dos mestres, no estado que nos encontremos. Mais alguma pergunta a respeito? Então, hoje nós vamos vida nova. Os arautos do Pai Celestial estão levando a todos os recantos do universo os ventos cósmicos para trazerem novos parâmetros que mudarão os velhos paradigmas. Agora é a hora de todos se prepararem para a vida nova que irá ser implantada em um número incalculável de orbes que poderão acolher novas humanidades. Esse preparo é muito complexo, porém absolutamente necessário e benéfico para toda a engrenagem universal. A cada ser, tudo será oferecido de acordo com as suas potencialidades, e todos serão acolhidos e inseridos na malha cósmica, sendo realocados nos locais mais propícios à sua evolução. Nenhum ser ficará desamparado. Todos terão iguais oportunidades. Haverá uma grande festa cósmica que abraçará
todos os seres viventes do universo. Todos receberão uma quanta de energia que atuará em seus sistemas energéticos e fará com que a consciência desperta em consonância com suas possibilidades interiores. Nada será imposto, apenas oferecido. Este é o processo contínuo. Tudo evolui de acordo com os preceitos do Pai Celestial, que pulsa constantemente e distribui amor, paz, luz, plenitude e essencialmente a vida eterna e absoluta. Persevere na manutenção da vida. Eu vos abençoo, querido e amado Mestre Sananda. Então, esta vida nova é mudança de ciclo, é o fim de um ciclo chamado fim de mundo, começo de outro mundo, que na verdade nada se finda, tudo se modifica, tudo é ciclo. Então nós estamos terminando um ciclo, o ciclo do Kali Yuga, o ciclo da era peixe, o ciclo do governo de Sananda, Jesus sobre a terra, o ciclo do ferro, do ódio, da raiva. Nós estamos adentrando para a energia nova, o Shanti Yuga. Nós estamos adentrando pela compaixão, pela transmutação, a sagrada chama violeta, o trópico de Aquário, que demorará 2160 anos, e muitos de nós, se passarmos de anos, nós vamos ficar um bom tempo nessa escola bendita, porque nós roemos o osso, agora nós vamos comer a carne. É uma vida nova, é uma vida cheia de prosperidade sob todos os aspectos, material e espiritual. A prosperidade não é necessariamente o ter na matéria, é como usufruir daquilo que o cosmos nos conspira e atingindo cada vez mais o nosso lado espiritual. Então a meta para que todos vibrem numa multidimensionalidade vai ser aquela que tanto o plano espiritual nos explica e o tanto que a gente fala aqui. Nós estaremos vibrando 70% com a espiritualidade e 30% da matéria. Isso é nova era. Isso é ser multidimensional. Isto é encontrar alegria, prazer nas coisas divinas. Isso é se preencher com as coisas divinas. Então, perguntas. Oi, meu irmão. Não entendi. Então, 2012 foi uma época de transição. Muito se comentou nessa data de 2012, mas foi a data importantíssima para a entrada em Aquário, porque nós, até então, nós estávamos sob influência de um processo de translação. Translação é isso aqui. Então tem um tubo de luz fotônico, tem o trópico de Aquário, aqui, e aqui é o trópico de Aquário, aqui é o cinturão de fótons. E até 2012, nós entrávamos e saíamos pelo processo de translação. Então entrava e saía. 2012, o sistema solar estava completamente dentro do cinturão de fótons ou adentrou completamente na era de Aquário.
A transição planetária que começou agora. Não, começou numa transição planetária, já começou essas influências do Saint-Germain, porque isso daqui é 2160 anos, não se muda num dia. Isso é gradativo, isso é uma adequação energética. O que nós sabemos é que em 1951 começou a transição planetária. Aí começou o influxo energético da Sagrada Chama Violeta. E Jesus cumpriu, muito embora ele um monte de ocupações, dentre elas ele foi o governador da terra na era de peixe, vibrando na sagrada chama do quinto raio rubi dourado. Rubi dourado. E ele delegou todo esse governo ao querido e amado Saint-Germain, e agora ele está com essa incumbência de trabalhar na compaixão e na transmutação, os dois sentimentos, as duas virtudes mais fortes, compaixão e transmutação. Então, se comenta muito sobre essa verticalização, mas muita coisa é especulação. O que é verticalizar o eixo longitudinal da Terra? Então, nós temos um planeta chamado Alcione, que tem como referência do sistema solar, é o Sol central de Alcione. Ela fica no meio das Pleiades. Então, se mede todo o eixo longitudinal através desse planeta Alcione. Então, à medida que vai caminhando para o eixo, ele vai diminuindo o ângulo até se verticalizar. Aí entra a especulação, fala que vai inverter a rotatividade subatômica da Terra, os poros, vai inverter um monte de coisa, 3 noites de escuridão. Tudo isso é especulação. Ninguém fala, o plano espiritual nunca me falou a respeito disso. Então, é importante que nós entendamos que quanto mais se verticaliza, mais rotatividade subatômica o eixo da Terra adquire. Isso chama-se se sutilizar. E os nossos chakras, quando está rompendo barreiras de sentimentos negativos, a tendência do centro de força é aumentar. É acompanhar essa rotatividade. E aqueles que não acompanham, fica desfocado, fica fora de sintonia e começa a se incomodar muito. Aí vai procurar alguma coisa para se sentir melhor. E vai procurar um monte de coisa e no final alguns vão chegar à conclusão que é só através da reforma íntima, através do burilamento, que a gente consegue romper barreiras de sentimentos negativos. Quem mais? A pergunta é importante não só para a gente encarnado, mas para os nossos irmãos desencarnados que estão nos acompanhando. Então faça um esforcinho aí para fazer. Tem gente aqui que nunca perguntou nada, hein? Estou de olho neles. E quando a gente percebe essas mudanças, percebe um incômodo, percebe uma necessidade de mudança, isto é muito importante. Isto já está com o pé no outro degrau. Isto é uma quanta trabalhando sobre nós com objetividade. E quando vem essa quanta e não incomoda, a gente fica
sem sentir nada, fica baseado nas coisas da sedução da matéria, isto é muito ruim. Ainda o ser está indesperto e não está fazendo nada para se melhorar. Então tem pessoas que estão com umas vicissitudes muito fortes, umas pessoas estão se questionando muito, tem pessoas que estão se incomodando muito com o que está acontecendo no mundo, tem pessoas que estão inquietas, procurando mais coisa, procurando saber, procurando sair de uma inércia. Isto é muito importante. Isto quer dizer, está evoluindo. Pior aquelas que estão fazendo e falando e pensando mal do seu semelhante, estão dando risada e não se incomodando com isto. Isto é muito ruim. Dificilmente essa pessoa terá tempo suficiente para atingir um referencial mínimo para estar vibrando numa quinta dimensão, ou até no mundo regenerativo. Então se faz necessário muito questionamento, muita reflexão, muito olhos para ver realmente, não ficar só envolvido nas coisas terrenas. Não só ficar envolvido nas coisas terrenas. A gente precisa aflorar as coisas divinas que existem dentro de nós. Isto, se a pessoa quiser evoluir. Se ela não quiser, ela vai ficar estagnada. Vai sair desse mundo, vai para outro mundo tridimensional e vai continuar a sua vidinha, falando mal dos outros, não sabendo o que é a verdadeira felicidade, e com isso vai se enganando. Quem mais? Oi, minha irmã. Me parece que nós estamos num momento assim, bem observado, né? Então, existe uma previsão de queda disso, porque o movimento é global, né? É um planeta. Então, existe uma previsão, ou existe a previsão de... Então, o que nós sabemos dessa previsão de alguma melhora mais expressiva, em 2012 começou uma quanta sutil fotônica a atuar no despertar de conscientização. Isto o plano espiritual chama de revolução. Vem uma quanta para mexer com conceitos e paradigmas. E essa revolução, eles disseram que dura 30 anos. 2012, com mais 30, 2042. E eles disseram que é a época exata que as crianças já estarão assumindo o governo, já estarão tendo voz ativa sobre o planeta. Então nós vamos estar recebendo muito influxo, não só energético das crianças cristal, mas como voz ativa. Eles vão assumir governo, eles vão mudar meio que radical os conceitos e paradigmas que estão passando por uma revolução. Então está incomodando, não tem um, a não ser aqueles que estão inertes no seu despertar, na sua evolução, mas todos aqueles que estão buscando com mais objetividade, eles estão encontrando muita dificuldade. É como se quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É mais ou menos assim. E o que nós devemos agir para que não nos envolvamos emocionalmente? Ler, estudar, participar, culto no lar, palestras, principalmente usar da caridade e a fraternidade, desenvolver essas faculdades que está em nós
para que nós possamos não ter muitos olhos para o lado tridimensional, e sim começar a trabalhar com o lado espiritual. Então a fraternidade, a caridade, o estudar, o conhecer, o pesquisar, o refletir, o meditar, tudo isso é importante. E o que nós estamos fazendo? Sofrendo porque está cheio de ladrão. Na política, aqui tá cheio de coisas ruins, está cheio de maldade, está cheio de... Bom, enfim, faz parte da tridimensionalidade. O que nós precisamos é sair desses conceitos tridimensionais e passar a vibrar na multidimensão que já está ao nosso alcance, essa energia. Essa malha já está formando, essa malha, o plano espiritual está trabalhando incansavelmente para que estabeleça essa malha no planeta inteirinho. E nós já estamos recebendo esse influxo energético. Basta que damos abertura para essa energia multidimensional manifestar na nossa matriz energética. E aí, quem quer? Então, sabe o que acontece? Em primeiro lugar, como que essa energia manifesta na nossa matriz? Em primeiro lugar, ela manifesta através dos corpos superiores. Todos nós temos corpos superiores que não têm anomalia. Búdico, átmico, logóico, monádico, divino, e aí vai. Um monte, todo fornecido através da nossa poderosa presença do Eu Sou, através da nossa centelha divina. Então, esse influxo energético já permeia todos esses corpos superiores. E como que a psique, a nossa matriz física absorve isso? Se aquietando a mente concreta que está ligada ao ego, a mente concreta ela gera 35 ciclos por segundo, ou melhor dizendo, ela é agitada. Ela é agitada. Nós precisamos dar um Dramin, uma erva cidreira, um chá de maracujá, fazendo meditação, acalmando essa mente concreta, para que a mente abstrata tenha voz ativa. Ela começa a agir. Então aí nós vamos acessar os corpos superiores com a mente abstrata, com a consciência crística, não mais com a mente concreta, porque ela não tem capacidade de absorver informações dos corpos superiores. Ela, da agitação que ela se encontra, ela só absorve as pendências negativas que existem no nível consciencial ou nos níveis conscienciais da nossa matriz, se tornando uma auto-obsessão. Então, quando silencia, se acalma, se tranquiliza, se encontra num estado zen, sabe, no estado meditativo, nós vamos começar a perceber o influxo dessa energia. Nós vamos saber o quão bom é vibrar nessa sintonia multidimensional. Aí muda de história. Aí outros 500. Aí nós vamos em direção à felicidade, o equilíbrio, harmonia, amor e controle fica aflorado. Nós vamos ter olhos para ajudar, não para se incomodar do que está ocorrendo no planeta. Nós vamos nos colocar à disposição do plano espiritual. O que eu posso fazer
para eu ser útil. Não eu vou absorver mais aquela negatividade. Eu vou estar aqui sem fazer parte daqui. Isso que nós precisamos atingir. E já temos possibilidade para isso. Basta que nos esforcemos um pouquinho mais, porque é fácil falar aqui dentro, ou dentro de um templo. A gente sai do portão para fora, já muda as coisas. O nosso foco já é outro. É fácil de absorver qualquer interferência, é fácil de absorver qualquer impaciência. A gente fica muito ligado no dia a dia da matéria propriamente dito. E nós não temos ainda uma desenvoltura para sair com o silêncio meditativo dele estar permanente conosco, jogando bola, tênis, nadando, surfando, assistindo filme, qualquer coisa. A gente estará sempre num estado meditativo que vai ficar uma constância em nós, correndo, cantando, pulando o carnaval, num estado meditativo. Desde que adquiramos essa maestria no treinamento diário, desde que seja crônico. E para isso tem que ser crônico, todo dia trabalhar um pouquinho. Então, é difícil por causa disso. Nós temos que pagar as coisas, nós temos que prover rendimentos para o nosso sustento, nós temos alguém dependendo de nós. Enfim, um monte de coisa faz com que a gente não tenha muita atenção para o lado espiritual. E que daria para conciliar muito bem 70% na espiritualidade e 30% na matéria. Segundo o plano espiritual, daria muito bem para conciliar. Quem mais? Se levantou? Não. É treinamento diário. Quando entregamos sopa na rua para os irmãos carentes, já falei isso algumas vezes aqui, nós tínhamos o receio de pegar alguma doença, de alguém drogado nos atingir, atacar, tal, e tinha aquela barreira, entregava meio com os braços esticados assim. E à medida do tempo, nós fomos adquirindo confiança, não neles, em nós, no nosso amor. Porque Madre Teresa de Calcutá deixou um legado muito grande, que não existe doenças contagiosas, existem seres debilitados. Ela trabalhou a vida toda com doenças infecto-contagiosas e nunca pegou uma coceirinha. Então, nós, cheios de medo, é capaz de vir a jato, avião a jato, tudo que nós estamos com medo de atrair. E ao passo, se tivesse um filho nosso lá no chão, defecado, com doenças e tal, nós não queríamos nem saber o que ele estava, nós íamos acolhê-lo e levar para ajudá-lo. Então, quando a gente adquire o amor incondicional, a gente cria uma barreira que nada nos prejudica, desde que esteja vivenciando esse amor verdadeiro. E no final a gente estava dando a mão para fazer oração, sentando na beira da sarjeta, conversando com eles, tudo isso sem nenhuma barreira e sem nenhuma contaminação. Então, acredite que vírus, bactérias, fungos, tudo isso está ao nosso alcance através de um processo kármico. Ninguém adquire um vírus, pode manifestar, mas não evoluir, não ser prejudicado com aquele vírus, sendo que não tenha um processo kármico a cumprir. Acredite nisso, mas ninguém está incentivando de não tomar vacina.
tome. Acredite em Deus, mas feche seu carro. Não deixe ele aberto. Acredita em Deus, na força da sua proteção, mas não anda de Rolex 10h30, 11 horas na Praça São Espenha. Então façamos a nossa parte. Quem mais? Oi, André. Hein? Como ativa? É um processo. Como ativar a Kundalini? A Kundalini não tem métodos. Até tem métodos para ativar uma Kundalini, mas é altamente prejudicial. É altamente. Por que não se deve ativar uma Kundalini sem que seja através de uma reforma íntima? Então nós temos aqui um bloqueio, uma matriz energética. Aqui. Nós temos na nossa matriz energética física chakras e nós temos sentimentos negativos acumulados em nós, na nossa matriz. Aqui embaixo nós temos um portal onde tem a Kundalini e um portal onde tem a energia cósmica. E aqui nós temos um fluxo energético de cima para baixo. Quando eu começo a executar a reforma íntima ou transmutar sentimentos negativos, a Kundalini se desperta formando a coluna ascensional para estabelecer um chakra único governador. E ela vai automaticamente rompe selos aqui em cima e desce esse fluxo energético, fica fazendo assim. Já assistiram, principalmente na iniciação, aquele fluxo energético da Kundalini fazendo assim, ó. Indo de cima para baixo, de baixo para cima. Esse fluxo é automático quando se desbloqueia sentimentos negativos. Agora, não rompendo esse selo de cima, só rompendo esse selo de baixo através de algumas técnicas, nós vamos ativar essa Kundalini. Ela vai potencializar algumas coisas boas e muitas coisas ruins que existem em nós. Ela vai atingir algumas barreiras em função de não fluir automaticamente, vai ter um atrito. Esse atrito pode chegar até 54 graus centígrados, suficiente para queimar neurônios, levar à loucura. Ativando sem nada. É altamente prejudicial tomar qualquer substância, fazer qualquer esforço, sem que seja através da reforma íntima, para ativar uns fatores extrasensoriais, através de uma predisposição mediúnica. É altamente nocivo. O tiro sai pela culatra. Então, você quer ativar sua Kundalini? Eu quero que possamos nos melhorar cada dia, transmutando sentimentos negativos. Aí vai rompendo o selo aqui, e a Kundalini vai se manifestando. Você quer que aflore ou eduque um fator extrasensorial, uma predisposição mediúnica na qual nos autoconvocamos, que comece a se colocar à disposição da luz, começa a encher o copo d'água para poder matar a sede de alguém. Aí sim vai começando a aparecer mais, a aflorar fatores extrasensoriais, e com isso nós vamos nos estudando, conhecendo e também educando esta mediunidade para poder servir e cumprir com a nossa missão sem que nos atrapalhe. Isso daí é necessário, é passo a passo. Eu preciso
compreender por que tem essa predisposição em mim, por que eu vim com ela. É preciso saber o que ela representa, porque se eu não educá-la, eu posso servir de ferramenta para o plano errante e me prejudicar. Eles podem usar do meu canal para fazer mal para alguém e também para mim, usando minha energia. Agora, se eu educar essa mediunidade, porque muitos vieram com esse fator extrasensorial, se eu educar essa mediunidade, eu estarei trabalhando no momento certo, na hora certa, no local certo, amparado por uma equipe mediúnica, equipe extrafísico. Eu vou trabalhar para ajudar, crescer espiritualmente, resgatar muita coisa sem me prejudicar. Só tem coisa boa. E tem pessoas que vêm com essa predisposição mediúnica, tem medo. Reza todo dia para Deus para fechar essa mediunidade. Deus, pelo amor de Deus, não quero, eu tenho um medo tremendo, não quero. Não sabe a oportunidade grande que está perdendo de ferramentas para o cumprimento da sua missão. Ah, mas eu não quero me comprometer com a luz agora, porque eu tenho muito o que curtir nessa vida terrena. Eu não posso estar envolvido, senão vou ficar preso. É nada. É nada. Não é assim, não. Não tem imposição na luz. Tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade na luz, mas não tem imposição. Não é por causa disso que você não vai tirar suas férias, não é por causa disso que se aparecer uma viagem você não vai fazer, não é por causa disso que você está doente e não pode ficar sem trabalhar, não é nada disso. Nada é imposição na luz. Então eles oferecem. E olha lá que nós pedimos de joelho para que pudesse dar essas ferramentas para a gente cumprir a nossa missão. Então, que não percamos. Se uma pessoa que é sensitiva, que vê, percebe, sente arrepio, mata-borrão e tal, já é uma grande demonstração que tem um fator extrasensorial a ser trabalhado. Uma pessoa que escuta, uma pessoa... Enfim, a pessoa sabe que é um canal. A pessoa sabe. Muitas pessoas não querem saber. Finge que não sabe, mas sabe. Vem todas as provas para ela saber. Principalmente médio de incorporação, médio clarividente, médio clareaudiente, médio psicógrafo, psicopictografia, enfim, um monte de coisa. E a mais comum é o médio intuitivo. É aquele que está ligado através da intuição que todos somos. Pergunta. Não, fale um pouquinho mais alto, por favor. Essa vacina? Então, fica difícil, sabe? Fica difícil você saber o que é bom, o que é ruim, mas fica certo de uma coisa, toda a evolução é monitorada pelo plano da luz. O transgênico. Transgênico é necessário, não é necessário aquele que cria uma fórmula e fica sobre seus direitos cobrando o que quer daquilo. Aí já não funciona, aí já não é o caminho salutar para a evolução. Mas tudo é evolução, tudo é melhora. Então, se esses cientistas, se esses médicos, se esses químicos inventarem, é porque está sendo necessário para que possa ajudar a humanidade. E com isso vai
eliminando. Nós passamos por tantas bactérias, por tantos vírus que matou muita gente lá atrás, hoje já está solucionado, já não existe tanto perigo, aquilo que era terrível. E assim vai indo. Cada época tem uma necessidade de vicissitude para a humanidade passar. Eles ficam atrás da cura do câncer como se fosse a solução tal. Vem um remédio, vem uma invenção aí para liquidar essa doença, logo em seguida vem outra. O que vai resolver mesmo é a passagem para a nova era, que não vai ter epidemia tão clara e expansiva como nós temos agora, não vai ter o plano errante atuando sobre aqueles que ficarem, então vai ter uma melhora substancial. Segundo o Ramatiz, é uma mudança da água para o vinho. Uma mudança da água para o vinho. Então, nós não vamos sentir dormir, aqueles que ficarem, não vai dormir e acordar tudo diferente. Vai sentindo no dia a dia as mudanças. Então, isso é tudo harmônico, tudo com equilíbrio, tudo com harmonia, tudo com controle. Quem mais? Quem que está perguntando? Oi. Oi. A importância o quê? A glândula pineal é a glândula mais importante que tem nos nossos corpos físico. Todos os corpos têm a glândula pineal. Ela que faz a ligação. E o ser que atinge um nível de oitava superior encarnado, ele sai através do coronário, comandada pela pineal. A pituitária, ela não tem tanto significado numa conexão superior, mas a pineal tem. A pineal, todos os corpos superiores têm pineal. Então ela, e essas crianças que estão vindo, se a pineal é uma comparação, se a pineal é do tamanho de uma ervilha, essas crianças estão vindo com a pineal do tamanho de uma moeda de 50 centavos. Então ela já vem muito mais preparada, com mudança nos cristais sanguíneos, filamento do DNA, com RNA formado, porque foi muito destruídos esses filamentos, elas vêm já recompostas, esses filamentos do DNA, RNA, cristais sanguíneos, pituitária, pineal, tudo já preparado nessas crianças. Ela tem uma capacidade de raciocínio muito rápido. Então, tudo em função da desenvoltura do crescimento espiritual, principalmente da pineal. Geralmente, quando o ser está em desperto, ele sai pelo baixo ventre, máximo do cardíaco, e quando o ser já adquire uma evolução espiritual, ele sai por aqui, que é uma saída rápida, é uma saída conectado direto com o portal. Tudo em função da pineal. Quem mais? Oi. Então, o que ocorre?
Quando você faz qualquer iniciação cósmica, não só aqui, porque não existe só iniciação cósmica aqui, no nosso dia a dia cheio de iniciação cósmica, e até então era mais iniciação planetária, e agora está sendo cósmica multidimensional, porque está interagindo nessa energia através do portal dos Alpes. Quando você recebe um fluxo energético dessa daí, é meio que você te ajudasse a descer mais nos corpos inferiores à energia que está instalado nos corpos superiores. Então, ajuda você a ter mais consciência, ajuda você a ter mais clareza daquilo que você precisa transmutar de sentimentos negativos que você não conseguiria ver. Então é uma quanta reveladora, é uma quanta que te ajuda, não você evoluir espiritualmente, mas te ajuda você a te dar mais embasamento daquilo que você precisa para evoluir. Porque ninguém recebe de mão beijada assim, eu vou fazer uma iniciação cósmica e eu vou virar um anjo. Ou eu vou adquirir poderes. Não, eu vou enxergar com mais clareza aquilo que eu preciso para evoluir. Isso é fundamental, porque nós somos muito tolhidos em matéria de compreensão do que representa. A gente não tem ainda a compreensão o que representa estar encarnado num corpo físico. A maior parte do ser humano não tem essa compreensão, acha que é uma colônia de férias. Eu preciso me dar bem, eu preciso ser feliz baseado nas coisas materiais. Então as pessoas fazem de tudo para adquirir a felicidade nos conceitos tridimensionais. Então não tem a noção do que representa estar encarnado num corpo físico, principalmente no momento de transição planetária. Se a gente chegasse a uma conclusão da qual já era possível a gente ter, nós ajoelharíamos várias vezes por dia agradecendo a Deus por estar encarnado nesse momento, aproveitando essa oportunidade. E hoje, muitos de nós gastam nossa energia através de envolvimento emocional com berimbela da parafuseta. É uma toalha que está molhada no chão, é um papel higiênico que está encostado no chão, é uma pasta de dente mal apertada, quem deixou a luz acesa, quem não sei o quê, porque diz, porque aquilo. A gente gasta nossa energia mais por essas coisas. Então, oi. A meditação, ela é de extrema importância, mas de extrema importância para a gente perceber a verdade que existe em nós, para a gente perceber o caminho mais reto a seguir, sem sofrimento. A meditação te centra, te equilibra, te dá força, te alinha seus chakras. A meditação faz com que você se acalma. A meditação faz com que você entre em contato com mais consciência com a sua hierarquia espiritual. A meditação faz com que você ouve sem ouvir o que o seu mentor está transmitindo. Porque muitos vão meditar esperando que ouvir vozes. Não é isso. É perceber as intuições com mais clareza. Isso daí é uma bênção. Quando a gente atinge esse ponto, a gente é monitorado com consciência, vetorado. Então é de extrema importância, sem contar o equilíbrio na emoção. Sabe, sem contar o quanto que fecha seu campo emocional um silêncio meditativo. O que faz abrir um campo emocional? É você estar ligado às coisas do ego negativo, com a consciência, com a mente concreta.
Quando você atinge uma mente abstrata ligada a uma consciência crítica, você está equilibrado. Você não abre seu campo emocional, e sim sua compaixão. Abrir a sua compaixão é uma coisa, abrir sua emoção é outra coisa. A emoção abaixa as vibrações. A emoção faz a gente ser obsediado pela falange errante por ter abaixado as vibrações. A emoção, a gente fica revoltado. A emoção leva à revolta. A compaixão leva à indignação, que é completamente diferente da revolta. Revolta é envolvimento emocional, sofrimento não resolve nada e ainda é obsediado. A compaixão faz com que haja uma indignação, mas aquela indignação vem uma reflexão para o nosso crescimento espiritual, para a nossa melhora, para a gente tirar a lição daquele ocorrido. Isto é sabedoria. Tudo isso no silêncio meditativo, tudo isso é meditação. E como que a gente faz uma meditação para chegar num silêncio meditativo? Será que é só sentar em algum lugar quietinho? Oh, que horas são agora? Eu preciso ir embora agora. Oh, será que vai chover? Oh, o ônibus vai passando. E fica aquela confusão. Aquele Deus nos acuda. E achando que a gente não tem capacidade para atingir um silêncio meditativo, porque vê um monte de informações junto com a meditação que nós estamos fazendo. Porque não tem um trabalho de base. A pessoa não treina a concentração. Ela não treina a concentração. Por isso que fica difícil atingir uma meditação. Porque para meditar a pessoa precisa estar treinada numa concentração. Depois da concentração vem a meditação e automaticamente vem um silêncio meditativo. É espontâneo, não se busca, não se acha, ele aflora esse silêncio meditativo desde que tenhamos uma base formada. Aí eu vou me concentrar. Então no meu dia a dia eu posso treinar essa concentração. As coisas que eu costumo fazer no automatismo, eu começo a pensar. Sabe, eu estou andando, eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Geralmente a gente engata uma quinta, já sabe o momento certo que nós vamos atravessar a rua, o local certo, já sabe onde nós vamos parar, vai escovar os dentes e pensa em tudo, menos que está escovando os dentes, tomar banho, pensa em tudo, menos a parte que está sendo lavada. É automático. É automático. E aí que dificulta uma meditação, que por sua vez não traz o silêncio meditativo. Então nós precisamos ir na causa, não nos efeitos. A causa, o que é? Para eu atingir isso, qual é o melhor caminho a tomar? Para que eu possa perdoar, eu não devo combater com o meu ego para perdoar aquilo que a outra pessoa me fez, porque o ego não leva desaforo para casa. O ego não leva. Para que eu possa perdoar alguém, eu tenho que perdoar com uma consciência crítica. Então, antes de querer perdoar alguém, eu preciso trabalhar para atingir uma compreensão que o perdão representa para ela e para mim. Senão eu vou perdoar, sabe como? Tá bom, eu te perdoo. Nem quer ouvir mais da pessoa. Só para os outros saber que eu perdoei. Mas aqui ainda está a mágoa. Isso não funciona. Isto não faz com que cresçamos. Então, a objetividade, o trabalho sincero numa oração, perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido. Faça uma reflexão se isso é verdadeiro. Para não falar besteira, achando que Deus é otário. Muitas vezes a gente acha que está enganando Deus. Sabe, falando besteira e achando que está sendo perdoado.
Não é assim. A hipocrisia não existe com Deus. Existe sinceridade de propósito com Deus. Não existe barganha com Deus. Primeiro é o reino de Deus, sua justiça, depois tudo mais será dado como acréscimo. Aí sim. Então a humanidade está cheia de hipocrisia e achando que é azarado, achando que não tem sorte, achando que alguém está fazendo mal para ele. Ninguém tem a capacidade de fazer mal para alguém sem que este alguém permita. E como que eu estou permitindo? Aí que entra o umbral que falaram no início aqui. Por que que forças antagônicas, forças equivocadas estão agindo na Terra ainda? Porque nós fazemos jus com que essa força atue sobre nós. Nós os atraímos, nós fazemos por onde merecer. O dia que vai mudando, o dia que mudar uma consciência coletiva, nós não vamos mais ser interferidos com negatividade, governo corrupto e tantas outras coisas mais. À medida que cada um se melhore. Quem mais? Então, eu não tenho informação, não. Às vezes me dá vontade de falar para o plano espiritual, mas só vontade, eu não tenho coragem de falar isso, porque seria muito abuso da minha parte. Falar assim, nós estamos cumprindo a nossa missão, enfrentando uma certa dificuldade, que as coisas estão muito caras. Que tal passar uma fórmula aí de qualquer coisa para a gente poder falar para um cientista e tal? Isso não existe. Isso não existe na luz, esse tipo de barganha. Então, o cientista vai descobrir na hora certa, no momento certo, que uma consciência coletiva já está preparado para receber. Não porque eu faço uma missão, eles vão falar para mim e eu vou lá para o cientista. Isso daí não existe. Isso eu só estou dando um exemplo para te mostrar o quanto que é harmônico as coisas, sabe? Nada acontece fora da hora. Nós temos uma energia limpa através dos cristais da água salgada. O cientista nenhum ainda pensou nisso, mas um dia vai chegar à conclusão que vai aproveitar principalmente do mar, da água salgada, para gerar uma energia limpa, sem essas ouro negros que a gente tem. Eles vão chegar, vai chegando devagarzinho e vão descobrindo. E tudo é no seu momento, tudo é na sua hora certa. Eles podem até querer estudar agora, que não vão acessar, não vão descobrir a fórmula. Eles podem mandar a NASA mandar satélite para qualquer lugar, que não vai encontrar vida. Não vai. Em outro planeta, no momento certo, na hora certa, quando estiver associado com a espiritualidade, fazendo uma projeção através de um holograma, desdobrando corpos superiores com consciência, aí vai. Aí vai. No momento certo, na hora certa. Quem mais? Então nós vamos ver agora, Espírito, a essência divina. Portadores da essência criadora, os espíritos são os seres inteligentes que povoam os mundos físicos e os mundos sutis. Para melhor compreendê-los, são assim classificados: espírito imperfeito, espírito bom e o espírito puro ou divino. É considerado imperfeito o que ainda se encontra no estado primário de evolução, inclinado aos apelos e seduções do mundo das sensações, vive mais da vida material, nada ou pouco da espiritual. É imperfeito pela sua inclinação ao mal
em detrimento da prática do bem. Não busca melhorar ou renovar-se, vivendo apenas para a própria satisfação, sem importar-se com o bem-estar alheio. O espírito considerado bom é aquele que já realiza boas ações e busca progredir em moral e em ética. Possui o sentimento de responsabilidade, compreende o porquê da dor, usa da caridade e da fraternidade e se empenha para mudar velhos conceitos e renovar valores arcaicos. É reconhecido por sua bondade, tolerância, serenidade e compreensão que usa nos trabalhos de auxílio ao próximo, sem orgulho ou vaidade. Espíritos puros e divinos são os que já se libertaram da ignorância e imperfeição moral e despertaram totalmente em consciência. São espíritos que conquistaram o direito à felicidade real. Com isto, adentraram o mundo perfeito e divino do Pai Criador. A escala evolutiva do espírito é árdua, difícil, exigindo sacrifício, empenho, humildade. Porém, o amor infinito e misericordioso de Deus sempre ampara a todos os filhos sem distinção ou privilégio. Na Terra, mundo ainda de provas e expiações, os espíritos encontram dificuldades inerentes às vibrações em desequilíbrio, até consciente da necessidade de transformação em si mesmo. Mas este orbe encontra-se em transição à categoria de mundo de regeneração e posteriormente quinta dimensão, onde só predominam a caridade, a fraternidade, o respeito e o amor. A cada renascer terreno os possibilita, a cada renascer terreno, as possibilidades de combater os vícios, intolerâncias, preconceitos, ódio, orgulho e violência. A cada encarnação, novas oportunidades de restabelecer o perdão e transformar fanatismo e vaidades em compreensão e amor. O objetivo principal do espírito em evolução é alcançar a máxima perfeição. E isto requer estudo, aplicação, trabalho, cumprimento dos deveres e observância dos compromissos anteriores assumidos. A lei suprema no universo é a do amor, e ela deve predominar sempre acima de todas as coisas. Então, quem se baseia no amor incondicional está ligado à energia do Pai, está ligado à lei suprema do universo. Deve predominar sempre acima de todas as coisas. Essa arma ninguém pode combater com ela. Não tem plano errante que supera a energia do amor. Então, que tenhamos essa postura de sair do espírito ignorante na qual Deus nos criou simples e ignorante, para que nós pudéssemos ter um vivenciar em várias etapas e ciclos da nossa vida. Aí vem as tendências do ousar sem prudência,
negligenciando tudo aquilo que chega até nós de aconselhamento do plano espiritual da luz, a gente fecha o olho e quer experimentar se a chapa realmente queima a mão. Nós não vamos perceber, nós com a nossa ousadia, nós não vamos perceber que cada vez que a gente encosta na chapa vai esquentando mais. Isto é usar discernimento, bom senso. Não, tem gente que quer se queimar para poder passar pelo experimento. Não dá bola pelos avisos que a vida nos oferece. Esses vão zigue-zagueando caminhos tortuosos, alongando a sua experiência com muito sofrimento. Ao passo que aqueles que usam a sabedoria, o discernimento, no bom senso, na lógica, eles vão percebendo, opa, se eu encostar mais, é sinal que vai cada vez mais esquentar e me queimar minha mão. Deixa eu parar por aqui que eu já senti e já experimentei que isso representa. Então, o livre-arbítrio faz com que ou nos queimemos ou notemos que cada vez vai esquentando mais, que até aquele ponto não nos prejudica. Aí vai de cada um. Existe a lei e as leis estão aí para que possa ou cumpri-la ou não. Se a gente sair dessa lei, nós vamos arrumar sarna para nos coçar. Perguntas? Por favor. Oi, André. Então, veja bem como funciona. Eu, até um tempo atrás, eu achava que os animais vinham numa primeira dimensão e não vêm. Eles vêm numa terceira dimensão, muito embrutecido, ainda extinto, mas vem ter uma vivência. Se não aproveitar essa fase de terceira dimensão, eles passam para a segunda ou primeira. Eles voltam. Esse tigre que nós tivemos lá na Tailândia, inclusive eu vou pôr na rede social, no YouTube, esse filminho para compartilhar. Quem gostou de ver esses tigres, eu vou colocar lá. E eles, segundo o plano espiritual, vieram numa missão como felinos, e que nenhum felino até agora passou direto para o reino humano. Esses são os primeiros a passar devido à convivência com os humanos, receberam muito amor. Então foi uma prova para eles e também um legado deixado para a humanidade, que todos os animais, mesmo sendo felinos, se tiver muito amor, pode antecipar sua passagem para o reino humano. Foi isso que foi esclarecido pelo plano espiritual. Esses tibetanos, esses monges, eles acolhem esses tigres de bebezinho e vão criando com muita doçura, com muito amor, e realmente eles são uma ternura. Dá vontade de abraçar e ficar agarrado mesmo. Muito embora a gente sabendo que é felino. Mas desde que tenha uma tolerância, quando a gente entra lá, vem aqueles seres orientar, acompanhar a gente, filmar tudo. Olha, não pode fazer muita papagaiada, não pode entrar com cores fortes, não pode ficar muito na frente deles. Até gatinho dentro de casa pode se surpreender. Então, esses cuidados pode ter, é preciso ter.
Não, e eles também recebem muito amor, sabe? É um tratamento muito, muito bonito de se ver. Algumas pessoas não viram, né, que chegaram atrasados. Vai dar tempo de passar. Quer ver? Vocês vão ver o quanto que e eles saem dessa fase aí, até as 4 horas ficam nesse estágio acorrentado, gente abraçando tudo. Depois o próprio turista pega numa coleira e leva para o outro lago para eles brincarem. Então vão uns 10 tigres assim andando, é uma beleza, é uma ternura. E recentemente um monge, uma semana depois que saímos da Tailândia, um monge foi raspado, sangrou tudo, mas ele disse e testemunha também falou que ele estava puxando, escorregou, e o tigre numa defesa assim, fez assim, mas sem atacar, e rasgou um pouquinho assim o braço dele, mas que não foi culpa do tigre. Então não teve nenhum processo de violência. Então, é uma delícia.